Queridos irmãos e amigos, que a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você e com toda a sua família. Que bom estarmos juntos mais uma vez em nosso culto matinal, nossa escola bíblica dominical, nossa escola de todos os domingos pela manhã. E queremos agradecer a você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, que nos dá a honra de poder adentrar em seu lar. A você que está nos acompanhando através das redes sociais, pare um pouquinho e compartilhe este link no seu grupo de amigos e familiares e convide-os a estar conosco nesta manhã. Hoje nós estamos concluindo mais um trimestre para a glória de Deus e só o fato de estarmos aqui neste dia e você está aí nos acompanhando, somos mais do que vencedores, porque iniciamos o ano de 2024 e estamos concluindo o ano de 2024 na presença de Deus, aprendendo a sua palavra. Nós queremos, neste momento, enviar aquela saudação calorosa aos nossos irmãos da terceira idade, sim, os nossos irmãos do PROAT, aos pastores jubilados que também estão nos acompanhando. Abre os braços aí e receba aquele forte abraço do pastor Ailton, da irmã Judite. Olha, eita, último abraço da escola dominical do ano de 2024. Que coisa boa! Nosso desejo é que no próximo ano estejamos juntos novamente, claro, se o Senhor nos permitir e também se Jesus não voltar. Mais importante, queridos, aqui estamos juntos neste dia para celebrar um dia de vitória, celebrar ao Senhor a sua presença, celebrar ao Senhor o seu sacrifício, celebrar ao Senhor a nossa salvação e a oportunidade de podermos estar aqui em sua presença, louvando e engrandecendo e aprendendo a sua palavra. Vamos nesse momento fechar os nossos olhos e orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te render graças por esta oportunidade tão feliz que nos concede estarmos aqui pela manhã para juntos, mais uma vez, Senhor, neste último domingo do ano de 2024, estarmos juntos para aprendermos a Tua palavra. Queremos pedir o Teu favor, a Tua bênção sobre cada um de nós. Nos ajuda, Senhor. Abençoa os Teus filhos que estão sendo alcançados através desta programação, que a Tua boa mão de Deus continue estendida sobre os Teus filhos. Continua abençoando o nosso pastor presidente, pastor Ailton, todas as direções de EBDs, ó Senhor, corpo docente, corpo discente, que estão funcionando neste momento fisicamente nas congregações. Que a Tua boa mão de Deus continue estendida sobre os Teus filhos. Continua nos ajudando neste dia, nos dá uma escola bíblica dominical abençoada para a glória e louvor do Teu nome. É isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, vamos nesse momento adorar ao Senhor com os cânticos congregacionais. Não perca a oportunidade de louvar ao Senhor. Se você não tem uma harpa, não tem problema, nós estaremos dispondo a letra do hino em tela para que você nos acompanhe e juntos, num grande e lindo coral, possamos adorar ao Senhor, que é digno de toda a honra, glória, louvor e adoração. Convidamos nesse momento o presbítero Jailson Aguiar. Ele irá louvar ao Senhor com toda a congregação formada de todos os crentes que estão nos acompanhando neste momento e como um grande e lindo coral, vamos louvar ao Senhor neste dia. A paz do Senhor, meus queridos irmãos, que bênção, que felicidade. Estamos aqui escalados para louvar ao Senhor pela sua misericórdia e a sua infinita graça. Vamos louvar ao Senhor com o hino de número 107 da nossa harpa cristã. Queremos agradecer a oportunidade ao escalado desta manhã, o nosso querido pastor presidente. Firme nas promessas. Glória a Deus. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores
promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, o Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, hei de não falhar quando as tempestades vêm me assolar. Pelo verbo vivo hei de batalhar, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, o Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, sempre vejo assim purificação no sangue para mim, plena liberdade em Jesus sem fim. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, o Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais alegro-me na luz. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, o Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Aleluia, glória a Deus. A vitória está para quem permanece firme nas promessas de Jesus. O hino de número 126 nos encoraja a tomar essa postura de perseverança. Bem-aventurança do crente. Glória a Deus. Bem-aventurado que confia no Senhor como fez Abraão. Ele creu ainda que não via, e assim a fé não foi em vão. É feliz quem segue fielmente nos caminhos santos do Senhor. Na tribulação é paciente, esperando no seu Salvador. Os heróis da Bíblia Sagrada não fruíram logo seus troféus, mas levaram sempre a cruz pesada para obter poder dos céus. E depois saíram pelo mundo como mensageiros do Senhor, com coragem e amor profundo, proclamando Cristo Salvador. Quem quiser de Deus terá coroa, passará por mais tribulação. Às alturas santas ninguém voa sem as asas da humilhação. O Senhor tem dado aos seus queridos parte do seu glorioso ser. Quem no coração for mais ferido, mas daquela glória há de ter. Quando aqui as flores já fenecem, as do céu começam a brilhar. Quando as esperanças desvanecem, o aflito crente vai orar. Os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação, e do céu as lindas melodias se ouviram na escuridão. Sim, confia tu inteiramente na imensa graça do Senhor. Seja de ti longe o desalento,
e confia no seu santo amor. Aleluia, seja a divisa do herói todo vencedor, e do céu mais forte vem a brisa que te leva ao seio do Senhor. Amém. Queridos irmãos, esta semana nós estamos concluindo o nosso trimestre e a lição que estamos estudando esta semana, a lição de número 13, que tem como título As promessas de Deus são infalíveis. O texto áureo está em Números 23 e 19, que diz: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria, ou falaria e não o confirmaria? A verdade prática nos diz que as promessas de Deus são infalíveis, porque Deus e a sua palavra sempre cumprem um propósito. Nossa lição está dividida em 3 tópicos. O primeiro tópico tem como título Deus é infalível. O segundo tópico, Deus não mente nem se arrepende. E o terceiro tópico, as infalíveis promessas de Deus. A leitura bíblica em classe para a lição de hoje está em Salmos de número 102, versos 25 a 27, e 2 Pedro, capítulo 3, versículos 8 ao 13. Vamos, nesse momento, fazer a leitura. O texto já está aí em sua tela. Vamos ler, neste momento, Salmos 102, 25, que diz: Desde a antiguidade fundaste a terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Todos eles, como uma veste, envelhecerão. Como roupa os mudarás e ficarão mudados. Mas tu és o mesmo, e os teus anos nunca terão fim. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convém ser santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Amém. Queridos irmãos, nesse momento vamos orar ao Senhor agradecendo pela leitura de sua palavra e orar para que o Senhor neste dia esteja falando aos nossos corações. Pai, em nome de Jesus, te rendemos graças, Senhor, pela leitura de tua palavra, Deus. Neste momento nós queremos te pedir uma bênção, Senhor, em favor do teu filho que irá ministrar a palavra, que neste dia o teu Santo Espírito esteja falando aos nossos corações e nos ensinando, Senhor, as tuas verdades. Continua estendendo as tuas mãos, fica conosco em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, vamos neste momento adorar ao Senhor com os nossos dízimos e ofertas para a manutenção do seu trabalho. Vamos nesse momento convidar o auxiliar e professor irmão Jonas Santana, ele irá aqui proceder com uma oração pelos dizimistas e ofertantes. Querido irmão em Cristo Jesus, queremos saudar todos com a paz do Senhor e falar da nossa alegria, da nossa satisfação de nesse domingo de manhã estarmos aqui na casa de Deus para participar dessa escola bíblica dominical. E você sabe, a escola bíblica dominical é um culto
E nós já louvamos a Deus através dos hinos. Daqui a pouquinho nós iremos estudar a palavra do Senhor e Deus falará aos nossos corações. Mas também no culto nós temos um momento especial, que é o momento da oferta. Dízimos e ofertas e votos deve ser encarado e entendido como sendo um ato de adoração a Deus, como sendo também um ato voluntário, um ato de agradecimento ao Senhor. Faça isso, que com certeza, e faça dessa maneira, que Deus pode muito abençoar a sua vida. Vamos ler um texto bíblico que fala um pouco sobre essas características daquele que é dizimista, daquele que dá a sua oferta, daquele que quer pagar o seu voto. Lá no livro de Gênesis, capítulo 28, do versículo 18 até o versículo de número 22. Mas para a gente ganhar tempo, vamos ler o versículo 21 e 22, que diz assim: E eu em paz tornar a casa do meu pai, o Senhor será o meu Deus. Versículo 22 diz o seguinte: E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Então é bíblico, desde o Antigo Testamento, passando pelo Novo Testamento, dízimos e ofertas e pagamento de votos é bíblico, é um princípio das Escrituras Sagradas. Então faça isso, meu querido, mas faça como ato voluntário, faça como ato de adoração a Deus, de acordo com aquilo que o seu coração pretende dar. E, meu amado irmão, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, aqui no estado de Pernambuco, pensando em você que está em outro país, em outro estado, naquele irmão que não tem muitas vezes a possibilidade de estar frequentemente no culto, mas quer adorar a Deus também através de seus dízimos e de suas ofertas. Então a igreja, pensando em você, vem disponibilizando esse canal que agora aparece aí na tela. Você pode apontar a câmera do seu celular para o QR Code e você será redirecionado justamente a uma das contas da igreja, a Caixa Econômica Bradesco e o Banco do Brasil. Todo depósito deve ser feito em nome da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco. Você está vendo aqui ao meu lado as contas e você está vendo também o Pix, que o Pix nada mais é do que o CNPJ da igreja. Está na tela, mas eu vou ler para você. 10.632.404, 1000 ao contrário, o dígito de número 51. Esse é o CNPJ da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco. Querido irmão, vamos fazer o seguinte nesse momento, vamos fazer uma oração de agradecimento. Eu quero convidá-lo para nós orarmos ao Senhor, fazer uma oração de agradecimento, de agradecer pela vida, de agradecer pelo pão que chega em nossas mesas, de agradecer pelo emprego que nós temos. E também nessa oração vamos incluir as pessoas desempregadas. Tem tantos que nesse momento estão querendo uma porta de emprego. Deixa eu te dizer algo da parte de Deus. O Senhor Jesus, Ele pode sim abrir uma porta de emprego para você. Vamos orar ao Senhor? Faça a sua parte que Deus vai fazer a dele. Vamos orar nesse momento. Pai eterno, Cristo amado, Deus maravilhoso, Senhor da glória, Senhor eterno. Queremos te agradecer, queremos te louvar pelo pão que chega em nossas mesas. Queremos te exaltar pelo emprego que tu tem nos concedido, pelas bênçãos que tu tem dado, pelas portas que tu vem abrindo para os teus filhos. Recebe nossa gratidão através dos nossos dízimos, das nossas ofertas. Senhor, meu Deus, usa de misericórdia com esse teu filho que está desempregado, que está querendo um emprego de carteira assinada. Abençoa ele, ajuda, usa de misericórdia, abre as portas, faz um milagre. Assim nós cremos, nós te pedimos, porque sabemos que tu podes fazer tudo e todas as coisas. Recebe a nossa gratidão no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Amém. Querido irmão em Cristo Jesus, você fica conosco aqui na Rede Brasil de Comunicação e nós vamos ouvir agora mais um hino. E o pastor Nadi Jackson Saraiva, superintendente das escolas dominicais aqui no estado de Pernambuco, convida o presbítero Jailson Aguiar para louvar a Deus com mais um hino e você continua adorando ao Senhor Jesus. Vamos louvar o Senhor, meus irmãos. Hino de número 193, a alma abatida. Glória a Deus. Esperemos em Deus, Ele não falha. Se tu, minha alma, a Deus suplicas,
e não recebes, confiando fica em suas promessas, que são muito ricas e infalíveis para te valer. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Ele intercede por ti, minha alma, espera nele com fé e calma. Jesus de todos teus males salva e te abençoa, aleluia, dos altos céus. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Terás em breve as dores findas no dia alegre da sua vinda. Se Cristo tarda, espera ainda mais um pouquinho e o verás. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Glória a Deus. Queridos irmãos, essa semana estamos estudando a lição de número 13, que tem como título As promessas de Deus são infalíveis. Estamos concluindo mais um trimestre para a glória de Deus e, como dissemos no início, o fato de chegarmos aqui, somos mais do que vencedores. Muitos começaram o ano de 2024 e não concluíram, seja porque partiram para estar com o Senhor, ou seja porque alguns acabaram parando na sua caminhada. Mas nós louvamos a Deus que pela sua imensa graça e misericórdia, Ele nos concedeu esta oportunidade de podermos estar aqui, concluindo um ano para a glória de Deus, e não tem outra palavra a descrever este momento senão a palavra gratidão. Somos gratos a Deus por tudo quanto Ele tem nos concedido durante todo este ano de 2024. A lição 13 é uma lição que vai arrematar o ensinamento que nós estivemos meditando, nos debruçando sobre este trimestre. A lição de hoje fala sobre as promessas de Deus são infalíveis. Nós aprendemos no início desse trimestre sobre as promessas de Deus, as promessas de Deus para Israel, as promessas de Deus para a igreja, promessa de proteção, promessa de provisão. Semana passada nós estivemos estudando sobre a promessa de vida abundante e assim estivemos mergulhando nos tesouros incontáveis das Escrituras, descobrindo ou revendo ou nos lembrando das promessas de Deus
e dos tesouros que Deus reservou para cada um de nós. E hoje nós concluímos o nosso trimestre com um coração agradecido, porque durante todo este ano os irmãos estiveram conosco, estiveram acompanhando, estiveram orando, e nós só temos que agradecer a Deus e a você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, que nos deu o privilégio de, durante este ano de 2024, estar juntinho conosco aqui todos os domingos pela manhã, aprendendo a palavra do Senhor. Deus continue abençoando a você, toda a sua família, e o nosso desejo, como já anunciamos, é que no próximo domingo, que já será o primeiro domingo de 2025, possamos estar juntos, claro, se o Senhor nos permitir, ou se Jesus também não voltar, estaremos juntos para a glória de Deus. Queridos irmãos, esta lição eu queria já pedir, colocar na introdução de nossa lição. E na introdução de nossa lição, o autor nos diz o seguinte: a Bíblia revela atributos exclusivos de Deus, sua onipotência, onipresença e onisciência, e o que enfatizaremos nesta lição, sua imutabilidade. Por isso, ele não falha em suas santas promessas, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. A infalibilidade de Deus em suas promessas é um tema de grande valor que fortalece a nossa vida espiritual e aprofunda o nosso relacionamento com Deus. E aí o autor vai logo para o tópico de número 1. Deus é infalível. Observe, volta aqui a tela. A introdução já mostra de que a lição que estamos estudando, ou iremos estudar, é uma lição que vai falar sobre os atributos de Deus, atributo de onisciência, onipresença, onipotência, mas entre esses atributos existe também o atributo de sua imutabilidade. E o autor vai mostrar que é justamente a imutabilidade, o atributo de Deus, imutabilidade, é o atributo que garante que aquilo que ele falou, ele vai cumprir. Então, queridos irmãos, de maneira introdutória, já somos lembrados de que o nosso Deus é imutável. Tiago nos diz que nele não há mudança e nem sombra de variação. Ele continua sendo o mesmo. O próprio texto da lição de hoje, texto da leitura bíblica em classe, Salmo de número 102, verso 27, diz: mas tu és o mesmo e os teus anos nunca terão fim. Ou seja, o nosso Deus é o mesmo ontem, já dizia o escritor aos Hebreus. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Estamos aprendendo sobre a imutabilidade de Deus. Deus não muda. Deus não pode melhorar e Deus não pode piorar. O que ele era no passado, ele é no presente e continuará sendo no futuro. Para nós, humanos, sujeitos a mudanças, isso parece não ser tão lógico e ser um pouco difícil de compreender como uma pessoa não pode mudar, porque estamos sujeitos a essas mudanças, constantemente mudamos, constantemente estamos sujeitos a mudar de pensamento, a mudar de atitude, mudamos fisicamente, mudamos psicologicamente, mentalmente. Então, mudanças que são naturais na realidade do ser humano, entretanto, não naturais na realidade divina, porque ele não muda. Então, se ele não muda, ele continua sendo o mesmo, e o texto diz que ele é o mesmo, e não só o mesmo, e mais seus anos não terão fim. Ele é o mesmo, em outras palavras, ele é o mesmo sempre. Ele é o mesmo sempre. E ao mesmo sempre, como pastor, ele é o mesmo de eternidade em eternidade, já dizia o salmista. De eternidade em eternidade, tu és Deus. Ele não teve princípio de dias
e também não terá fim de dias. Ele continua sendo o mesmo, e é por conta da sua imutabilidade que nós podemos ter a certeza de que ele cumprirá aquilo que prometeu. Vamos agora, sim, agora de fato para o primeiro tópico de nossa lição. Deus é infalível. 1.1, a infalibilidade de Deus. O Salmo 102 revela a autoridade de Deus, exemplificada pelo seu governo sobre a criação, versículo 25. Contudo, o salmista faz o contraste entre Deus e sua criação. O que há na criação um dia passará, envelhecerá e mudará, mas o Criador não muda, ele permanece para sempre. A imutabilidade de Deus revela que ele é infalível, versículo 27. Por isso que na Bíblia não há uma só referência que mostre que Deus falhou em seus planos, palavras e promessas. Ele é absoluto, infalível e imutável. Eu gostaria de pedir, neste momento, que colocasse o texto da leitura bíblica em classe em tela, para que o nosso irmão que está nos acompanhando, aqui no primeiro tópico de nossa lição, que é o tópico que fala que Deus é infalível, é um tópico que está desenvolvendo este capítulo 102 do livro de Salmos, e ele vai falar que o autor faz uma comparação entre Deus e sua criação, e o que eu acho interessante, por isso que eu pedi para colocar em tela, para que os irmãos nos acompanhem neste momento. Veja o versículo 25. Desde a antiguidade fundaste a terra e os céus são obra de tuas mãos. Ou seja, a primeira coisa que o autor diz aqui é que Deus não é sua criação. A sua criação é completamente diferente do Criador. E por que dizemos isso? Porque existe uma teoria que diz que Deus é tudo e tudo é Deus. Aqui, observe que o autor, o salmista, já diz que tudo foi criado porque ele criou, ou seja, a criação é uma realidade fora da realidade de Deus. Coloque novamente o texto, por favor. Aí ele continua dizendo, eles perecerão. O que perecerão? Quem são eles que perecerão? Os céus e a terra, eles perecerão, mas tu permanecerás. Ou seja, a terra e os céus estão sujeitos a mutações, estão sujeitos, melhor dizendo, a mudanças, mas Deus continua o mesmo, porque ele foi o Criador. Aí ele continua, todos eles como uma veste envelhecerão, como roupa, olha aí, os mudarás. Veja, que o envelhecimento dos céus e da terra, como uma veste aqui, que é trazida aqui no texto como uma veste, envelhecerão, como roupa os mudarás. Mostra a intervenção de Deus em sua criação, ou seja, não é que Deus criou nada imperfeito, mas tudo isso foi em decorrência do pecado, e um dia tudo isso passará. Aí ele continua, mas tu és o mesmo e os teus anos nunca terão fim. Ou seja, ele é contrastado com a sua criação. Volta aqui, por favor. Então, observe. Então, nós temos aqui, nesse texto, primeiro, Deus sendo apontado como Criador de todas as coisas. Segundo, em relação a Deus, ele não só é o Criador, mas ele é eterno. Tu permanecerás. Ele é Criador e ele é eterno. E terceiro, ele não só é Criador e eterno, mas ele também é imutável, quando o texto diz, mas tu és o mesmo e os teus anos nunca terão fim, ou seja, ele é infinito. Então veja, só nesse texto nós vemos diversos atributos de Deus, que ele está sendo contrastado com a sua criação. A sua criação, em outras palavras, só existe porque ele existe. Ele não depende de sua criação. Segundo, sua criação tem um tempo de validade. A sua criação envelhecerá. E é o próprio Deus, como roupa, a trocará. Observe. Mas o Senhor é comparado aqui
ele é contrastado com sua criação e mostra que ele é o Criador, ele é o sustentador, ele é o provedor, ele é imutável, ele é infinito e a sua criação, obra de suas mãos, toda a sua criação depende dele para existir. Então, queridos irmãos, é por isso que o autor começa a descrever Deus como infalível, porque nesse texto do livro do Salmo 102, nós percebemos claramente os seus atributos que garantem que aquilo que ele prometeu, ele é capaz de entregar. Vamos para o próximo subtópico da lição, uma promessa infalível. O texto nos diz o seguinte: em 2 Pedro 3, vemos que o apóstolo Pedro tem o propósito de responder à igreja a respeito da suposta demora do retorno do Senhor Jesus. Ele explica que o tempo de Deus é diferente do nosso, pois ele é o Criador e nós somos as criaturas. O motivo de o Senhor ainda não retornar para nos buscar nada tem a ver com alguma falha em sua promessa, mas por sua longanimidade e bondade, pois não deseja que o ser humano se perca. Ele é paciente, mas haverá um momento em que o Senhor voltará, surpreenderá a muitos e transformará todas as coisas. A promessa da sua vinda é infalível. Ok, volta aqui, por favor. Então, o autor agora vai fazer uma exposição do capítulo 3 de 2 Pedro, e aí considerando que no livro de 2 Pedro há um registro daqueles que zombam da vinda do Senhor, de que o Senhor de fato não virá sob hipótese nenhuma, porque acreditavam que, os zombadores acreditavam que, como Deus está demorando muito e esta promessa já dura várias gerações e até agora não aconteceu nada, aí eles dizem, olha, o Senhor de fato ele não virá, ele é falho em sua promessa, ele de fato não vai cumprir com aquilo que prometeu. Mas na segunda epístola de Pedro, no capítulo 2, veja o que o texto nos diz. Você pode anotar aí, capítulo 2, versículos 1 ao 3, que diz o seguinte: assim como surgiram falsos profetas no meio do povo, também haverá falsos mestres entre vocês. Eles introduzirão heresias destruidoras, chegando a renegar o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas e por causa deles o caminho da verdade será defamado. Versículo 3. Movidos por avareza, eles explorarão vocês com palavras fictícias, mas para eles a condenação decretada há muito tempo não tarda e a destruição deles não caiu no esquecimento. Então, queridos irmãos, 2 Pedro também capítulo 3, nós vamos comentar, 2 Pedro também capítulo 3, nos diz o seguinte, capítulo 3, versículo 2 em diante, que diz: para que se lembre das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas e também se lembre do mandamento do Senhor e Salvador que os apóstolos de vocês lhe ensinaram. Antes de tudo saibam que nos últimos dias virão escarnecedores com as suas zombarias, andando segundo as suas próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Versículo 5. Acontece que, de propósito, esquecem os que os céus existem desde muito tempo e que a terra surgiu da água e através da água, pela palavra de Deus,
Com base nesta palavra, também o mundo daquele tempo foi destruído, afogado em água. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem têm sido guardados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e da destruição dos ímpios. Olha, observe, o que é que Pedro traz? Pedro diz o seguinte: nos últimos dias aparecerão escarnecedores, zombadores, como o texto de 2 Pedro também, Pedro traz essa argumentação. 2 Pedro 2 também temos a indicação de que haverá um juízo sobre eles. 2 Pedro 3 mostra isso de maneira clara. Eles estão zombando porque o Senhor tarda em chegar, o Senhor não vem, e porque o Senhor não vem, olha, gerações passaram, geração vem, geração vai, e a gente não vê o Senhor. Então ele faz uso do argumento do princípio. Ele diz, olha, também na época de Noé, aqui Noé é um sujeito oculto aqui, porque a narração aponta para o dilúvio que está oculto aqui no texto, está subentendido. Ele diz, olha, também na época de Noé, Deus, antes mesmo da época de Noé, Deus fez o mundo através da água. E na época de Noé também, o povo comia, o povo bebia, e Deus, através do seu servo, começou a anunciar que viria um juízo e que o dilúvio viria. E aí, como a geração também, a nossa geração, começaram a zombar, começaram a dizer que isso não ia acontecer, até que chegou o dia em que Deus trouxe o juízo sobre a terra. Aí Pedro vai dizer, ora, o Deus que lá atrás criou o mundo das águas, falou que ia derramar um juízo sobre esta terra. E o juízo de Deus foi o grande dilúvio, e Deus cumpriu com a sua palavra. Pedro está dizendo, fique tranquilo, querido irmão, querida irmã, porque o que ele prometeu, de fato, ele vai cumprir. E aqui quando ele mostra esse fato histórico, ele diz, olha, o Deus que falou lá atrás, ele cumpriu. Ele não falaria hoje e não cumpriria? Ou seja, do mesmo jeito, já que ele é imutável, já que ele não muda, e lá atrás ele falou que ia cumprir e cumpriu, ele não cumpriria na nossa geração? Então, querido irmão, sabemos que o mundo que nós estamos vivendo é um mundo onde o pecado cresce de maneira vertiginosa, a zombaria, o escárnio, a indiferença, muitas vezes até o desprezo pelas Escrituras, por tudo que se refere a Deus. E o mundo zomba e diz, olha, os crentes são quadrados, os crentes são retrógrados, os crentes são pessoas que são alienadas. Por quê? Porque estão presas a um livro antigo que já caducou. Mas eu quero dizer a você, meu irmão, minha irmã, aconteceu isso também na época de Noé. Aconteceu também esse desprezo. Tanto que na época de Noé, só Noé e sua família se salvaram. O texto deixa claro, queridos, e nós lemos aqui, que o fato de Deus, do Senhor, não ter chegado até o presente momento não é porque sua promessa falhou, mas é porque Ele é longânimo e não quer que todos se percam. Ele não quer que um só se perca. O desejo de Deus é que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Veja que o texto da leitura bíblica em classe de hoje nos diz. Veja aí, por favor, coloque em tela. 2 Pedro capítulo 3, versículo 8 e 9 diz assim: mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia. E aí é o caso dos escarnecedores. Mas é longânimo para convosco, não querendo que algum se perca,
senão que todos venham a arrepender-se. Então observe, o texto próprio, Pedro vai dizer que o desejo de Deus é que nenhum se perca. O desejo dele é que todos se arrependam, ainda que sabemos que nem todos se arrependerão, mas aí Deus não tem culpa com isso, que o homem é dotado de livre-arbítrio. O homem tem livre-arbítrio e pode decidir sobre a sua vida, mas a oportunidade será franqueada a todos. Deus não escolhe uma ou outra pessoa de maneira arbitrária para levar para o céu, ou de maneira arbitrária também para levar alguém para o inferno, não. Todos os homens serão responsáveis diante de Deus, ou seja, são responsáveis diante de Deus. Tantos os que estarão eternamente com Cristo estão lá, porque foi ofertada este presente maravilhoso, a graça de Deus, e eles abraçaram esta graça, quanto aqueles que estarão eternamente distantes de Deus estarão, porque decidiram rejeitar esta oferta da graça. Pedro deixa claro que a demora, aparente demora. Por que dizemos que aparente demora? Porque o tempo de Deus não é o nosso. O tempo de Deus não é nosso, o nosso tempo é cronológico. Deus está fora do tempo. Ele é atemporal e supratemporal. Ele é atemporal porque o tempo não tem ação sobre ele. E ele é supratemporal porque ele está acima do tempo. O tempo é uma criação de Deus. Como ser eterno, o tempo não tem força ou não tem ação sobre ele, porque foi ele mesmo quem criou o tempo. Então, quando as pessoas dizem, não, está tardio, ele não vem, está demorando, é porque ele está tomando como referência o tempo humano. Mas observe que Pedro disse, 1000 anos para o Senhor é como um dia, e um dia para o Senhor é como 1000 anos. Então, queridos irmãos, que possamos refletir nesse dia, que a vinda do Senhor está próxima. Ele é fiel para cumprir com a sua palavra. Então, meu irmão, minha irmã, estamos no final de ano. Estamos já concluindo o ano de 2024. É o momento de refletirmos sobre a nossa vida espiritual, sobre a nossa relação com Deus, sobre a nossa comunhão com Deus. Como está a nossa comunhão em família? Como está a minha comunhão com minha esposa comigo? Como está a minha comunhão com meus filhos comigo? Como está a minha comunhão com os meus irmãos? Então é o momento de refletirmos, porque Jesus está às portas. A qualquer momento, Ele virá buscar a sua igreja. Uma promessa infalível. Quando Ele voltar, se alguém estiver pronto, vai. Se não estiver pronto, não vai. Ele não vai esperar que alguém vá se organizar para que Ele venha buscá-lo. Não. No dia que o Pai disser, filho, vai buscar a tua igreja. Os que estiverem preparados estarão com Ele por toda a eternidade. Você, meu amigo, minha amiga, que ainda não tem experiência com Cristo, como está a tua vida? Se Jesus viesse hoje, você teria certeza ou teria convicção que você partiria para estar com Ele? Só há um caminho para a eternidade. E esse caminho é Jesus. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, querido amigo, querida amiga, se nesta manhã você ainda não tem uma experiência com Deus, tome a sua decisão, porque Ele é fiel para cumprir com a sua promessa. E qual é a sua promessa infalível? Ele irá buscar a sua igreja. Vamos agora para o próximo tópico de nossa lição, a palavra infalível de Deus. Ele disse, ao longo da Bíblia, vemos que Deus cumpre suas promessas conforme lemos em Reis.
Bendito seja o Senhor, que deu repouso ao seu povo de Israel, segundo tudo o que disse. Nenhuma só palavra caiu de todas as suas boas palavras que falou pelo ministério de Moisés, seu servo. Primeiro livro dos Reis, 8:56. Nesse texto confirma a infalibilidade de Deus em cumprir suas preciosas promessas. Ele não esquece de nenhuma delas, porque é zeloso para cumprir com o que prometeu. Jeremias 1:12. Portanto, a Bíblia, a palavra de Deus, é a fonte de promessas infalíveis para as nossas vidas. E o que é interessante, queridos irmãos, é que esta palavra é a palavra que deve reinar em nossa mente. Veja o que Paulo nos diz em Filipenses, no capítulo 4, veja que conselho maravilhoso de Paulo. Filipenses, capítulo 4, versículo 8, ele diz o seguinte. Filipenses, capítulo 4 e 8, ele diz: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Há um outro texto também, eu já vou comentar esse, mas há um outro texto também em Romanos capítulo 12, talvez você saiba até decorar desse texto, esse texto é muito conhecido. Paulo nos diz aqui em Romanos 12:2 diz: e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E aí é interessante o seguinte, veja que Paulo ele dá os princípios. E quais são os princípios? Paulo diz, coloque a palavra na sua mente. Coloque a palavra na sua mente. Seja esses princípios que governem a sua mente. Não deixe que sua mente seja dominada por sua antiga natureza. Porque se sua mente é dominada por sua antiga natureza, você só vai pensar em coisa mal. Você só vai pensar em coisas que não lhe levam para Deus, em coisas da antiga natureza. Além de você receber também os dados inflamados do maligno na sua mente. Então, como eu posso proteger a minha mente? Capacete da salvação. E o capacete da salvação, onde é que eu consigo, pastor? Capacete da salvação é a disposição de eu permitir que minha mente seja dominada pela palavra. E o que é que deve regular a minha mente? Olha o texto que diz, Filipenses 4:8. Tudo que é verdadeiro, o que é verdadeiro está lá na minha mente. Tudo que é respeitável está na minha mente. Tudo que é justo está na minha mente. Tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude, se algum louvor, isso ocupe o pensamento de vocês, que é justamente o que Paulo fala em Romanos 12:2. Não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus transforme pela renovação de quê? Da vossa mente. Ou seja, em outras palavras, diariamente eu preciso renovar a minha mente. E como é que eu renovo a minha mente, pastor? Como é que eu posso renovar a minha mente? Como é que eu posso impedir que esses pensamentos maus cheguem à minha mente? É blindando a minha mente. Mas como eu posso blindar a minha mente, pastor? Sabe como é que você pode blindar a sua mente? Lendo a palavra, veja. Pela renovação da vossa mente. Renovação da vossa mente. Como é que nós renovamos a nossa mente? Pela palavra de Deus. Colocando na nossa mente a palavra que é pura, que é justa, que é amável, que é respeitosa, que é virtuosa. Lá colocando a palavra do Senhor na nossa mente e enfatizando estes princípios em nossa mente. Estes princípios estarão modificando a nossa forma de pensar. Eu disse na lição passada de que nós temos a nossa antiga natureza. E a nossa antiga natureza, ela
é a natureza caída. Então, naturalmente, o ser humano, ele pensa no que é mal, naturalmente. Naturalmente, o ser humano, ele faz o que é mal também, ou seja, deixa eu lhe perguntar, o que é mais fácil para você? Fazer o mal, naturalmente, o que é mais fácil fazer? O mal ou o bem? O que é mais fácil pensar? O bem ou o mal? O que é mais fácil acreditar? Na verdade ou na mentira? Então, se você, nesses 3 itens que eu coloquei, você escolheu que é mais fácil pensar mal, que é mais fácil cometer erros e é mais fácil acreditar na mentira, você está dizendo de que a sua natureza, a nossa natureza de pecado, ela lutará constantemente com a nossa natureza, nova natureza, para que ela prevaleça. E ao prevalecer na nossa mente, ao prevalecer sobre a nossa vida, ao prevalecer sobre o nosso entendimento, a tendência é perdermos a fé, é esfriarmos, é não termos mais prazer na lei do Senhor, nem nas suas promessas. Mas quando a palavra de Deus habita a nossa mente, veja o que o salmista diz: escondi a tua palavra no meu coração. E aí coração, os irmãos sabem que é mente. Escondi a tua palavra em minha mente para eu não pecar contra ti. Então, queridos, não permita que os pensamentos maus tomem conta da sua mente. Lute contra esses pensamentos. Lute contra esse pensamento. O bom pensamento, o pensamento da palavra, o pensamento da promessa, ele só chega quando nós lutamos, quando nós brigamos, porque nós temos a nossa antiga natureza brigando e nós temos também os dados inflamados do maligno. Por isso que o autor de nossa lição, ele diz: a palavra de Deus é a fonte das promessas infalíveis para as nossas vidas. Vamos para o segundo tópico de nossa lição. Segundo tópico que diz: Deus não mente nem se arrepende. Subtópico 1 diz: Deus não mente nem se arrepende. Em Números, lemos que Deus não mente nem se arrepende. Números 23 e 19. Ao longo do capítulo 23, há um contexto que reforça a verdade de que o Altíssimo não mente nem se arrepende. Por ocasião da tentativa de Balaque em fazer com que Balaão amaldiçoasse o povo de Deus, lemos que ao introduzir a mensagem da palavra de Deus, que não agradaria a Balaque, o profeta Balaão enfatizou que ele não mente nem se arrepende, para em seguida arrematar: eis que recebi mandado de abençoar, pois ele tem abençoado e eu não posso revogar. Números 23 e 20. Assim Balaão não podia fazer o que Deus não havia decretado. E é interessante isso aqui, queridos irmãos, é um princípio que a gente aprende aqui, é que maldição sem causa não tem efeito. Estão lembrados que o apóstolo Paulo em Romanos 8:1 diz assim: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus? Eu me lembro que uma vez uma pessoa chegou para mim e disse assim: pastor, eu quando era jovem, eu recebia muitas maldições de meu pai. Meu pai me amaldiçoava muito e eu ficava preocupado que, de fato, tudo aquilo que ele estava me desejando mal não aconteceria sobre a minha vida. Mas ele diz: quando eu me deparei com Romanos 8, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus nosso Senhor, eu guardei aquela promessa de Deus, aquela palavra de Deus sobre mim, e ele disse: e hoje Deus me abençoou de tal forma que hoje sou eu que comprei um apartamento para o meu pai, sou eu que pago o plano de saúde dele, sou eu que o sustento. Tudo aquilo que ele lançou sobre mim enquanto eu era jovem, Deus transformou em bênçãos, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E esta mesma palavra eu trago para você, meu irmão, minha irmã, neste momento. Não importa quem tenha dito
para você que você não vai prosperar, que você é uma pessoa que não vai ter a bênção de Deus sobre a sua vida, entre tantas coisas. Não importa quem disse. O importante é quem pode mudar o curso da tua história. E quem é que pode mudar o curso da tua história? É o teu Deus, é o Senhor Todo-Poderoso. A Bíblia diz que do coração do homem procedem os planos, os projetos, mas a resposta vem de fato da boca de Deus. Então eu quero dizer para você, neste final de ano, nesta última lição de nosso trimestre, próximo capítulo da tua vida, quem vai escrever é Deus. Quem escreve é Deus, não é teus vizinhos, não é teu patrão, não é teu médico. Próximo capítulo de tua vida, quem escreverá é o Senhor. Lembre-se, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Levante a sua cabeça, você é o Filho de Deus. Se aposse das promessas de Deus sobre a sua vida. Coloque a sua palavra, a palavra de Deus em sua mente, colocando o capacete da salvação. Proteja a sua mente contra os dados inflamados do maligno, porque pode ter certeza, Deus fará ainda grandes coisas na sua vida. Vamos para o próximo tópico. Tópico 2. Deus se arrependeu. Em Gênesis 6, lemos que Noé construiu uma arca para a salvação dele, de sua família e dos animais, por causa da destruição que viria devido à grande corrupção e violência da sociedade em sua época. Entretanto, esse mesmo texto diz que Deus havia se arrependido de ter feito o homem, pois pesou-lhe o coração. Ao contemplar o caminho de corrupção e violência da humanidade, decidiu trilhar. Assim, poderíamos nos perguntar, afinal de contas, Deus se arrepende? Queridos irmãos, Gênesis, que foi citado aqui, Gênesis capítulo 6, eu queria abrir a Bíblia neste momento, Gênesis capítulo 6, para ler com os irmãos. Gênesis capítulo 6, que algumas pessoas às vezes pegam esse texto e dizem, está vendo que a Bíblia é contraditória, que Deus se arrepende? Gênesis capítulo 6, versículo 6, nos diz o seguinte, estou lendo na Nova Almeida Atualizada. Diz o seguinte, então o Senhor ficou triste por haver feito o ser humano na terra e isso lhe pesou no coração. Quando a Bíblia fala sobre o arrependimento de Deus, vale destacar o seguinte, que quando nós falamos de arrependimento em relação ao homem, nós estamos dizendo que o homem, por ser um ser mutável, não ter onipresença, onisciência, nem onipotência, ele é capaz de mudar. Já vimos aqui no início da nossa exposição que Deus é imutável. Já citamos até o texto do Salmo 102, 25 a 27, falando sobre a imutabilidade de Deus. Citamos o texto também de Tiago dizendo que nele não há mudança e nem sombra de variação. E pastor, como é que o texto diz que ele se arrependeu? Observe, o termo arrependimento na Bíblia Almeida Corrigida vai descrever a tristeza e a insatisfação de Deus em relação ao ato. A Nova Almeida Atualizada, ela já se aproximou mais do sentido original, que diz que Deus ficou triste. Porque não podemos aplicar literalmente a palavra arrependimento a Deus, porque arrependimento significa mudança de ideia, e Deus não pode mudar de ideia porque Ele é imutável. Veja um outro texto, um outro caso. Em 1 Samuel capítulo 15, versículo 11 e versículo 29, diz assim, lamento haver constituído Saul como rei, porque deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel ficou triste e clamou ao Senhor durante toda a noite.
Veja o versículo 29 do 1 Samuel, capítulo 15. Diz assim: também a glória de Israel não mente, nem muda de ideia, porque não é homem para que mude de ideia. Observe, é justamente isso que nós estamos falando. O próprio texto na Nova Almeida Atualizada já traz isso com mais clareza. Ele diz, ele não pode se arrepender porque ele não é homem que muda de ideia. Então, quando a Bíblia fala de que Deus se arrependeu, na teologia se usa um termo que explica isso, que é antropopatia. Antropopatia, pastor, o que é isso? Antropopatia é um termo que é usado na teologia para dizer a característica de que são sentimentos que são atribuídos a Deus na sua revelação. Um exemplo, quando a Bíblia diz que Deus se arrependeu, que Deus se entristeceu. Então, quando esses sentimentos humanos são descritos como são aplicados à pessoa de Deus, então eles usam o termo de antropopatia, ou seja, são linguagens que vão descrever sentimentos humanos aplicados ao nosso Deus. Então, em síntese, quando nós falamos de arrependimento em relação a Deus, não é igual ao arrependimento humano. A Nova Almeida Atualizada traduziu melhor ao dizer que Deus ficou triste e isso pesou-lhe no coração. Fato do próprio texto de Gênesis 6:6 dizer que pesou-lhe no coração já mostra que ele ficou triste. Então o próprio contexto já traduz ali o texto no sentido muito mais amplo. Vamos agora para o terceiro tópico de nossa lição, porque o terceiro subtópico, uma aparente contradição, e nós já explicamos. Vamos agora para o terceiro tópico de nossa lição, as infalíveis promessas de Deus. A queda, ele diz assim, um plano glorioso. A queda do ser humano não pegou Deus de surpresa, pelo contrário, havia um plano delineado por ele desde o início, conforme lemos em Apocalipse. Abre aspas, e adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Apocalipse 13:8. Um plano glorioso que, segundo o conselho da sua vontade, Efésios 11:12, já havia sido planejado por meio de Jesus, o nosso Salvador, João 1:1-4. Assim, o mistério da salvação foi revelado como promessa infalível de Deus. Ou seja, a primeira promessa, a promessa da salvação, promessa infalível, como o autor diz, Deus não foi pego de surpresa de forma alguma. A Bíblia diz que o Cordeiro que estava morto antes mesmo da fundação do mundo, ou seja, já havia o propósito de Deus de revelar a Cristo. Deus não foi pego de surpresa com o pecado de Adão e com a queda, não só de Adão, mas de toda a raça humana. Entretanto, a promessa de salvação, primeira promessa de salvação, Gênesis 3:15, já foi descrita lá pelo próprio Deus, que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça de Satanás. E a promessa era, sim, uma promessa para toda a humanidade. No subtópico 2 da nossa lição, fala sobre a eternidade. E o texto diz o seguinte: juntamente com o seu plano da salvação, Deus promete a vida eterna. 1 João 2, 24 e 25. Isso mostra que não fomos criados para a queda, para a rebelião contra Deus e, consequentemente, a finitude. Fomos criados para eternamente andar e viver na presença de Deus. Dessa forma, o Senhor Jesus é o garantidor da eternidade. Observe, queridos, o homem não foi criado para o inferno, o homem não foi criado para a queda, o homem não foi criado por Deus para viver em pecado. Efésios 1, capítulo 1, versículos 5 e 6, mostra que nós fomos criados para louvor da sua glória. Entretanto, em decorrência do pecado, em decorrência da queda humana, melhor dizendo, o pecado entrou no mundo e, consequentemente, a maior tragédia da história da humanidade. Mas, queridos irmãos, mesmo diante da tragédia, Deus envia um segundo Adão. E esse segundo Adão, segundo Romanos 5,
É um Adão que é tentado, mas diferente do outro que caiu, ele vence. E ao vencer, ele conquista o mérito da vitória. E ao conquistar o mérito da vitória, como ele é Deus, como ele é homem, mas também é Deus, ele consegue reatar o caminho de volta do homem para a presença de Deus. E aí ele se torna o cabeça da nova humanidade restaurada. Adão é o cabeça da humanidade caída, ele é o cabeça da humanidade restaurada. E a partir desta humanidade restaurada, em Cristo, ele nos devolve a vida eterna. Mas a vida eterna com gozo, a vida eterna com Deus, a vida eterna com Ele para todo o sempre. Porque aqueles que irão se perder, eles também terão a vida eterna, mas a vida eterna sem Deus. Nós teremos uma vida eterna com Deus. Então, queridos irmãos, último tópico de nossa lição: esperança forjada na promessa infalível de Deus. E é justamente em decorrência desta promessa que nós estamos aqui. O texto diz o seguinte: ao longo dos séculos, o ser humano busca uma maior expectativa de vida. Ele a tem buscado no suporte dos avanços da medicina, dos nossos recursos científicos e tecnológicos à disposição da humanidade. Mas o envelhecimento e a morte são realidades vivenciadas pelo homem inexoravelmente. Contudo, os que têm a sua esperança forjada na promessa infalível de Deus sabem que nada neste mundo pode enfraquecer a alegria da salvação que desfrutamos em Cristo Jesus. Compreendemos que a vida é um dom de Deus, Romanos 6:3, e que por isso, de maneira grata e alegre, tomamos a caminhada com Deus até chegar o dia em que conheceremos como Ele nos conhece. Que coisa gloriosa! Então, querido irmão, que Deus continue lhe abençoando. Feliz 2025 e que este ano, próximo ano, estejamos juntos novamente aqui na Escola Bíblica Dominical, crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar neste momento? Vamos pedir a Deus a sua bênção especial sobre cada um de nós. Oremos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te render graças, Senhor, por esse momento tão especial que nos concedeste de estarmos aqui em tua presença. Queremos te agradecer pelo ano de 2024, Senhor. Ano que foi marcado, ó Deus, por tua presença, pelo crescimento espiritual, pelo amadurecimento, Senhor, e pela provisão, Senhor, das tuas grandes e maravilhosas bênçãos sobre cada um de nós. Terminamos 2024 com a mesma esperança, Senhor, de que um dia, Senhor, estaremos contigo por toda a eternidade. E queremos nesse momento pedir a tua bênção sobre cada um dos teus filhos, Senhor. Aqueles que estão sendo alcançados através desta programação e todos aqueles que estiveram conosco durante este ano. Que a tua boa mão de Deus continue estendida sobre cada um. Abençoa o nosso pastor presidente, continua dando força, graça ao teu filho, Senhor, evangelista Sonivaldo, e a todos que compõem esta rede, ó Deus. Que as tuas mãos continuem estendidas sobre a vida de cada um. Fica conosco, em nome de Jesus, nós pedimos hoje para todos sempre. Amém. Querido irmão, não esqueça, próxima semana, neste mesmo horário, estaremos juntinhos novamente, se assim o Senhor nos permitir, e Jesus não voltar no a primeira escola bíblica dominical do ano de 2025, com um tema maravilhoso. Quer saber qual é o tema? Próximo domingo estaremos juntos apresentando aqui o tema do primeiro trimestre de 2025. Deus continue abençoando você e toda a sua família, e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do seu Santo Espírito estejam com todos hoje para todos sempre. Amém.